E aí, meus queridos, tranquilos? Recentemente eu assisti o novo filme do Gato de Botas, O Último Desejo, que tá nos cinemas, e eu vim aqui trazer uma interpretação que eu tive desse filme. Nesse filme, o nosso protagonista, o Gato de Botas, ele tá numa situação complicada, mas não complicada igual às outras das suas aventuras perigosas. Ele chegou na sua última vida. De acordo com o filme e a história, os gatos têm 9 vidas, e ele conseguiu chegar na última. E bem nesse momento, chega um caçador de recompensas louco pela cabeça do gato. I never do this, but can I get your autograph? Been following you for a long time. É quando então ele decide abandonar a sua identidade, foge com medo, enterra suas coisas de gato de botas e passa a viver uma vida, entre aspas, de gato normal, com uma senhorinha que cuida de gato. Nessa casa ele acaba vivendo uma vida acomodada, ele sente falta das aventuras que ele vivia, dos perigos do dia a dia, e ele acaba vivendo, entre aspas, uma depressão ao qual ele não tem mais vontade de fazer nada, ele passa o dia inteiro dormindo, ele não tem vontade nem de comer, ele se arrasta para tudo. E nessa casa é nos introduzido o Perrito, que é um cachorrinho muito alegre e simpático que anseia por simplesmente ter uma amizade verdadeira, a qual ele acha que vai ser como o gato. E nessa mesma casa, ela é invadida pela Caixinhos Dourado e os 3 ursos da história. E a gente descobre que a Caixinhos está à procura do gato porque ela queria contratar ele para roubar um mapa da grande estrela cadente que realiza desejos. E é aí que o gato percebe a sua grande chance: pedir 9 vidas novamente e poder reviver os seus dias de glória. E é aí que a nossa aventura começa. Parte o gato e o Perrito atrás de roubar o mapa, que atualmente está com o tal do Joãozão Trombeta. They found me. Goldilocks. It's me. No meio do caminho eles vão trombar com a Kitty Pata Mansa, que acaba entrando pro time deles, e a história segue com 3 equipes atrás do mapa: Caixinhos e os ursos, Joãozão Trombeta e o gato, a Kitty e o Perrito, todos atrás de realizarem os seus próprios desejos. E por trás de tudo isso tá o grande caçador de recompensas, o lobo, o grande lobo, atrás da última vida do gato. I'll learn how to do that. Lives flashing before your eyes. Pray for mercy from Puss in Boots. Em certo momento da história, a gente descobre que o mapa, ele muda o caminho de acordo com quem está segurando ele. Em certo momento do filme, o gato toca no mapa e ele é cercado, ele é aprisionado, entre aspas, por uma grande fortaleza de cristais. Nessa fortaleza, ele encontra as suas 8 vidas passadas, como se fossem reflexos dos seus dias de glória. E nesse momento, ele se lembra de tudo que ele vivia, das emoções, dos perigos que ele corria. E então surge o grande caçador, que nesse momento se revela como não sendo um caçador de recompensas, mas na verdade a própria morte encarnada, que veio atrás da última vida do gato. You are no bounty hunter. You are death. Mas ela tá atrás do gato lentamente. Durante o filme inteiro, a morte faz aparições aos fundos, assoviando a sua música tenebrosa, que de verdade causa até um arrepio quando a gente ouve. O gato passa por muitas crises de ansiedade, crises de pânico, tendo visões e enxergando coisas que não tem, e a morte lentamente indo atrás do gato. Até que em certo momento do filme, quando todos encontram a grande estrela e estão lutando para fazer o seu pedido, há uma batalha final entre o gato e a morte. Nessa cena,
Após eles batalharem por um certo momento, a morte revela que ela veio atrás de um gato arrogante que dizia rir na cara da morte, que não tinha medo da morte. E ela vira para ele e diz que esse gato não está mais ali. E ela então simplesmente vai embora, dizendo que um dia talvez eles vão se encontrar. Eu creio que cada pessoa que for assistir esse filme talvez tenha uma interpretação, mas para mim foi muito claro a interpretação que eu tive de uma pessoa que está afastada de Deus, certo? É uma pessoa que abandonou os caminhos de Deus e com o tempo acaba se tornando aquela pessoa que a Bíblia fala, o tolo, certo? Que ignora a morte, ignora os avisos de Deus, que simplesmente assume uma nova identidade, novos rumos, novos manjares do mundo, que simplesmente gosta de viver de tudo que o mundo pode dar como se o amanhã não fosse chegar. É interessante que quanto mais próximo o gato tá da morte, mais ele percebe a verdade que faltava nele. De que ele não era ninguém, de que ele não tinha nada, de que ele foi sempre vazio. Ele acaba percebendo que todas aquelas emoções que ele vivia, todos aqueles momentos de glória, era para preencher um vazio que ele tinha. E, cara, sejamos honestos com a gente mesmo. Seja honesto com você. Bem no fundo, a gente sabe que a gente tem que voltar para Cristo. Sabe, tem tantos momentos que às vezes a gente tá num ambiente, num rolê e parece que tudo fica em câmera lenta e a gente para e pensa: meu lugar não é aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas às vezes a gente ignora, finge que é coisa da nossa cabeça, mas lá no fundo a gente sabe que os nossos dias estão acabando. Mas a gente prefere ignorar e fingir que nada vai acontecer. Como tolo, como a Bíblia diz. E a grande verdade é que a gente tem medo de sentir esse vazio que o pecado causa. A grande verdade é que o pecado, ele afasta a gente de Cristo. O pecado é um afastamento. E esse vazio não pode ser preenchido por outras coisas. E por medo de sofrer, medo de sentir isso, porque eu creio que a pior coisa que o humano pode sentir é o afastamento de Deus. Eu creio que esse seja o maior sofrimento que alguém pode passar. Eu creio que o inferno, o pior dele não seja o fogo, mas seja o total afastamento de Cristo. Então, quando a gente sente isso na nossa vida, a gente começa a tentar preencher, assim como o gato fazia, preenchendo com manjares e momentos de emoção e alegria, a gente começa a colocar remendos no nosso coração para preencher esse vazio. E muitas vezes esses remendos são amizades, relacionamentos, às vezes até mesmo sonhos. Mas a grande verdade é que o vazio, o buraco no nosso coração, tem o tamanho exato de Cristo. E o pior é que lá no fundo, a gente sabe disso. Não é uma novidade. A gente sempre soube. A gente só não quer aceitar. A verdade é que a gente tem que aceitar que não existe outro caminho, só existe um caminho. E é o de arrependimento. Como diz em Atos 3, no versículo 19, agora arrependam-se e voltem para Deus para que os seus pecados sejam apagados. Ou seja, o arrependimento é o único caminho que possibilita com que o afastamento causado pelo pecado seja apagado. Que os nossos pecados sejam apagados e a gente possa ter uma possibilidade de ter um reencontro com Cristo, de se preencher de verdade por inteiro. Porque em Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, se não houver arrependimento, se não houver mudança de rumo, você vai continuar no caminho que você está, que é a morte. E que você sabe que está chegando. Aos poucos está chegando.
Mas tome cuidado, porque às vezes não vai ser igual no filme, onde ela vai vir lentamente. Às vezes para você pode ser rápido. Eu acho interessante que fala em 2 Coríntios 7:9 que Paulo ele escreveu uma carta muito dura para Coríntios. E nesse versículo ele diz que ele se alegra de ter enviado uma carta assim, porque essa tristeza que eles estavam sentindo não é igual a tristeza do mundo que leva para a morte, que não gera coisa nenhuma, que é só um sentimento de pura tristeza. Ele fala de que quando a gente é confrontado, quando a gente recebe uma palavra que fala, cara, você está no caminho errado, e é isso, essa tristeza que a gente sente, essa verdade que bate na nossa cara, vai gerar arrependimento. E o arrependimento é o único caminho. Em 1 João 8:9 diz... 1 João 1, no versículo 8 e 9 diz: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, caso você tenha se identificado com alguma coisa que eu falei hoje aqui, eu queria te recomendar duas coisas. A primeira é que você busque alguém de confiança, alguém que você sabe que realmente está nos caminhos de Deus, que sabe que está disposto a te ajudar. E uma dica, essa pessoa não é aquela que passa a mão na sua cabeça. Essa pessoa é aquela que, quando você estiver errado, ela vai dizer que você está errado. Porque é uma pessoa que não se preocupa com as coisas dessa terra. É uma pessoa que se preocupa com a salvação. E por isso ela vai fazer o que for possível para gerar frutos de arrependimento na sua vida. E a outra recomendação é essa música, Filho, do Purpose. Ela foi uma música muito importante para mim quando eu estava numa situação igualzinha a essa que eu citei sobre o filme e que eu estou citando. Então, talvez sirva muito para você também. E para encerrar, eu gostaria só de comentar mais uma coisa sobre o filme. No fim do filme, a maioria dos personagens percebe que eles já tinham tudo que eles queriam pedir para a estrela. A Caixinhos, ela já tinha uma família. A Kitty, ela já tinha alguém para confiar. O Joãozão, ele não percebe isso. Ele acaba se tornando o grande vilão no final de tudo. Mas ele já tinha todo o poder que ele queria ter. E no fim, todos percebem que o Perito, o cachorrinho, sempre teve razão. Ele sempre foi grato por tudo. E uma frase do filme que me tocou muito é que o gato diz: uma vida basta. Ele fala isso pro Perrito e é uma grande verdade. Uma vida basta. Uma decisão basta. Um caminho basta. Que é Cristo. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, eu peço que por favor você possa deixar algum like, algum comentário. Eu gostaria de ouvir algumas histórias, é algo que eu gosto muito. E se você puder compartilhar com algum amigo ou em alguma rede social, vai ser muito bacana também. E é isso, muito obrigado e é nóis.